O homem não é dominado pelo meio em que vive, nem pela hereditariedade. Pensa-se comumente que o homem é dominado pelo meio em que vive, mas, na verdade, o meio em que vive é reflexo da mente da própria pessoa. Ao homem foi concedida a liberdade de escolha, e independentemente do meio em que vive, ele consegue absorver, por meio do seu pensamento, aquilo que sintoniza com a sua vibração somente. No plano vertical, ele consegue escolher entre as inúmeras características dos antepassados da família, aquelas que mais sintonizam com o seu pensamento. Remontando à hereditariedade humana, chega-se a Deus, e quando sintonizamos nosso ser diretamente com Deus, ignorando os nossos genes intermediários, a sua perfeição se manifesta aqui e agora. Não julgue o todo vendo apenas uma parte. A essência dos fatos espirituais só podem ser compreendidos através da compreensão espiritual. Por isso, tanto a Bíblia como as escrituras budistas são compreendidas verdadeiramente à medida que as pessoas se desenvolvem espiritualmente. Pode-se dizer o mesmo dos ensinamentos da Seishonoye. Muitos os criticam ou julgam como um cego que tateia uma parte do elefante. O elefante possui orelhas, presas, patas e tronco. Quem tocar apenas a presa poderá pensar que seja uma fera selvagem, mas na verdade ele é um animal bastante manso. E o marfim das presas, quando usado em esculturas, é bastante valorizado. O amor não vê defeitos. Se enxergamos defeito no outro, é porque não o amamos verdadeiramente. O amor não vê defeito. Ele contempla a natureza divina, ou seja, a imagem verdadeira, que existe por trás da imperfeição. Não há nada mais poderoso que o amor. Num grande seminário realizado em Ube, falei o seguinte para uma senhora que não vivia em harmonia com o marido. Basta se harmonizar com seu marido. Acredite que vocês dois já vivem em harmonia. Isso é agir com sabedoria. Pratique atos que beneficiem os outros. Amor é sentimento. Amar o belo e odiar o feio, deleitar-se com o belo e repudiar o feio, são sensações naturais. Mas que fazer para amar o feio? Segundo Alexander Neil, o amor não é sentimento, mas força de vontade. De acordo com a sua própria teoria, é possível amar alguém feio através da força de vontade, praticando atos que o beneficiem. Mas se assim fosse, a pessoa continuaria repudiando o feio. É verdadeiro amor saber que, por mais feia que seja a pessoa, a sua natureza verdadeira é bela. Não veja o fenômeno, veja a perfeição da imagem verdadeira. Por que não conseguimos amar as pessoas repugnantes? Assim como a imperatriz Kōmi, que amou um leproso, beijando as costas dele, onde escorriam sangue e pus. Porque vemos o fenômeno, enxergamos o pus repugnante que não nos suscita amor. Se porventura amarmos o pus, ele tenderá a aumentar. Devemos contemplar a vida luminosa, que brilha
resplandecentemente por trás do pus. Quando assim conseguimos, o pus desaparece, surge a resplandecente imagem verdadeira. Somente quando nos conscientizamos de que o fenômeno não existe e deixamos de ver a imperfeição do outro, podemos amar verdadeiramente a sua natureza divina. Acredite que Deus é o todo de tudo. Pratique diariamente meditação. Mentalize que Deus é o todo de tudo. Contemple a perfeição, a beleza e a magnificência de Deus, bem como do mundo e do homem criados por Ele. À medida que prosseguir mentalizando, brotará das profundezas do seu subconsciente a certeza de que Deus é verdadeiramente o todo de tudo e que nenhuma imperfeição, desarmonia, feiura, doença, ira, desgraça tem existência verdadeira. Nesse momento, tudo ao seu redor passará a brilhar resplandecentemente de modo gradativo ou de modo instantâneo. A doença será curada e todas as pessoas se tornarão suas amigas e aliadas. O homem tem capacidade infinita. Como o homem possui capacidade infinita, ele jamais se cansa. Quando assim pensamos, não nos cansamos. Muitos acreditam que estão cansados quando não estão e acreditam que trabalham em excesso. Com essa crença, cansam mais do que deveriam. A capacidade do ser humano, quando analisada do ponto de vista material, é finita, mas ela é suprida constantemente por um manancial de conteúdo ilimitado. No intervalo antes do suprimento, pode parecer que a força tenha diminuído, mas essa sensação é passageira. É como um poço, quando esvaziado, nele passa a fluir água ainda mais pura e límpida. Manifeste a pura vibração da vida. O corpo carnal é manifestação materializada da vibração mental. Por trás do corpo existe a pura vibração da vida. Quando ela se manifesta, o ser humano só pode ser saudável. Mas quando essa pura vibração é encoberta pela vibração imaginária da própria pessoa ou pela vibração doentia emitida por outras pessoas, como as nuvens que escondem a lua cheia, manifesta a imagem doentia. No mundo da pura vibração da vida, não há doença nem fadiga. Denomina-se de vibração imaginária da própria pessoa, a vibração de fantasia do ser humano, que imagina ser existente a imperfeição que não existe originariamente. Não pense que o homem seja matéria. Quando você pensa que o homem é matéria, acaba dominado pelas leis da matéria, na proporção dessa crença, e fica sujeito à fadiga, ao definhamento, ao envelhecimento e à doença, assim como a simples matéria. A matéria é entre as vibrações emitidas pela grande vida, a mais grosseira e inferior. Portanto, ela não consegue manifestar o caráter infinito e inabalável do espírito. A vibração da crença de que o homem é matéria atrai para junto de sua vida a qualidade definhável, inferior e grosseira. E assim, ele manifesta a si próprio como um ser definhável e doentio. Perdoe os erros dos outros. Segundo Jesus, a doença é manifestação dos erros da pessoa. Ele curou doentes dizendo: são-te perdoados os teus pecados. Para que a doença seja curada, é necessário que os pecados sejam perdoados, os erros sejam perdoados. Então, que fazer para que os pecados, os erros sejam perdoados? Jesus disse: se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Mateus 6,14. A mente que vê o defeito no outro, como o defeito não existe originalmente, já é um encobrimento da imagem verdadeira. Encobrimento é o erro, pecado. Quando deixamos de enxergar o defeito no outro e vemos a natureza verdadeira que brilha resplandecentemente por trás do defeito, o pecado, o erro é eliminado. Não use vãs repetições. Jesus Cristo ensinou, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Isso não significa que não devemos repetir as palavras da oração. As vãs repetições é que não funcionam. É errado pensar que Deus ouve aqueles que imploram de modo insistente e aborrecedor, usando muitas palavras, gritaria. É válido chamar por Deus 30.000 vezes, como também o é chamar uma vez no momento derradeiro. Pensar que a oração com muitas palavras é atendida supõe sentimento de medo, de que orando com poucas palavras, a oração não será atendida. Repetimos as palavras de mentalizações para ajustar a nossa vibração mental. Muito obrigado. Se inscrevam no meu canal, Antônio Teixeira, para receber meus vídeos. Toca no sininho. Deixe um comentário. Toca no joinha. Está tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado.